As decisões é tomada onde? No Congresso. Congresso é, por natureza, uma decisão coletiva. Né? Tem regras de decisão coletiva, tem regras de votação. Dependendo da questão, vai para uma comissão que vai analisar, que vai propor um texto. Geralmente esse texto que sai da comissão não pode ser alterado em parte, ou ele é rejeitado ou aprovado, porque senão as discussões vão levar o resto dos tempos, tá certo? 500 pessoas discutindo. Mas, enfim, são decisões coletivas. Né? Todas as decisões concernentes a regras são decisões coletivas, mesmo que seja tomada em ditaduras. Pegue, sei lá, se vocês quiserem, os casos assim, mais extremos de, sei lá, uma União Soviética, uma Alemanha nazista, tá certo? Que talvez tenham sido os casos mais extremos de totalitarismo, fora os subdesenvolvidos que a gente conhece. Né? Assim mesmo, não era só uma pessoa que decidia. Porque o próprio ditador, para ele se manter no cargo, ele tem que ter o apoio do rei, ou enfim, tá certo? O regente, o ruler, ele tem que ter o apoio da elite. Se a elite não estiver apoiando, ele vai ser derrubado. Então, tem que ser, é sempre decisão coletiva. Direito de servidão voluntária. Servidão voluntária? No caso das ditaduras. Do quê? No caso das ditaduras. Dos ditadores? Servidão voluntária? Quem? Porque a grande massa, de certa forma, apoia a existência do ditador. Apoia. Senão ele não ficaria. ficaria no poder, é claro, com certeza. Então, mesmo nesses casos assim, que dá a impressão de ser, então não é uma decisão, é só o Hitler que não é, tá certo? Porque ele não é idiota. Se ele for descontentar todo mundo, né? Pega, por exemplo, o caso do Collor, né? É típico do cara que fica só monopolizou a corrupção, pronto, acabou o apoio. Então não pode, tem que ser sempre decisão coletiva. Quando é regra que vai afetar um grande número de pessoas num país, né, que são as que nos interessam mais diretamente, vai ser necessariamente decisão coletiva. Não tem como não ser. Segunda coisa, conjuntos diferentes de instituições leva a distribuição de recursos diferentes. Isso é fácil de ver, né, para vocês. Se a taxa de câmbio se valoriza, os importadores lucram, os exportadores perdem, os consumidores ganham. Né? Vice-versa, a distribuição de recursos vai ser exatamente inverso disso. Os importadores vão perder, os exportadores vão ganhar, os consumidores vão perder. Então, é quase impossível vocês encontrarem um conjunto de medidas de política econômica que tenham aceitação geral. Em geral, ou elas favorecem um grupo ou favorecem outro grupo. E é quase impossível a gente imaginar um conjunto de medidas, portanto, que possa ser Pareto eficiente ou que passe no critério da avaliação do bem-estar da teoria neoclássica. Porque a teoria neoclássica só aceita dizer se uma política é melhor ou é pior por uma circunstância, se ela for Pareto eficiente. Se não for Pareto eficiente, não pode falar nada. Se dependesse da teoria neoclássica, não se faria política econômica. Concordo? Porque não tem como fazer política econômica com unanimidade. Não existe isso. É raríssimo. Raríssimo. Eu conheço um caso importante, no caso brasileiro, de unanimidade, que foi o Plano Real. É o único caso que eu conheço. Por quê? Porque o plano beneficiou todo mundo. Beneficiou todo mundo e deu espaço para as pessoas negociarem. Né? Porque os congelamentos, eles não davam espaço. Eles criavam instantaneamente perdedores e ganhadores. Quando congelava o preço, uns mercados estavam com excesso de demanda, outros com excesso de oferta. Tá certo? Então, os que tinham acabado de reajustar estavam muito bem, porque eles iriam reajustar dali um mês, ou 15 dias, ou 10 dias,
semana, quanto fosse. Tá certo? Então eles estavam no pico do valor nominal da receita deles. Enquanto que os que iam reajustar dali uma semana estavam no vale do reajuste, do valor nominal, do valor real do preço deles. Né? Então, a hora que congelava, na mesma hora criava perdedores, ganhadores e perdedores. Os que estavam no pico e os que estavam no vale. O Plano Real, como ele deu aquele mês lá para o pessoal renegociar os contratos, ele conseguiu acertar os valores reais, tá certo? Ao longo daquele mês e quando chegou em julho, não tinha mais excesso assim, de demanda nem de oferta como acontecia. Né? Então ninguém reclamou, não tinha ninguém trabalhando contra, pelo menos. Né? Ninguém ficou de fato pior. Então é muito difícil. Se vocês pensarem em política fiscal, política monetária, qualquer conjunto de políticas que vocês pensarem, alguém vai perder, alguém vai ganhar. Mesmo as que são as mais benéficas para o país. Vamos aumentar o gasto em educação. Todo mundo ganha? Não. Esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar. Mesmo que não saia do orçamento, se gerar inflação, a sociedade brasileira como todo paga. Então, não tem jeito de fazer política econômica sem gerar perdedor. Não tem jeito. Ou seja, a distribuição de recursos é sempre diferente dependendo. E com isso, nem todos os indivíduos vão preferir o mesmo conjunto. Toda mudança de instituições econômicas gera algum tipo, com raríssimas exceções, gera algum tipo de conflito de interesse. Então, essa vertente, todas as vertentes de economia institucional, elas embutem já desde o início delas essa noção de conflito de interesse, que é uma coisa alheia à teoria neoclássica. Né? Porque a teoria neoclássica se pretende uma teoria de cooperação automática e espontânea. É o que eu já citei aqui, é o Adam Smith. Tá certo? O Adam Smith ele passa uma noção de que o sistema econômico funciona na base da cooperação espontânea, automática, entre as pessoas. Tá? O que esse pessoal está começando já desde aqui no começo mostrar para a gente é que não, o sistema funciona na base da briga, é do conflito, tá certo? É da desavença, da resolução de divergências. Por isso que tem que ter advogado, tem que ter polícia, não precisa, se o sistema fosse assim, tão assim, suave, né? Não é suave, não tem uma palavra boa, mas... Harmônico, o sistema fosse tão harmônico, não precisava nada disso, concorda? Não precisava, o sistema funcionaria naturalmente, muito bem lubrificado e sem nenhum atrito, né? Não é assim, nós temos atrito, assim, é corriqueiro, o atrito é da natureza do sistema. E por que o atrito é da natureza do sistema? Aqui nesse ponto começa a ressaltar a importância da relação entre as instituições e as externalidades. Externalidade negativa é uma situação de conflito. Certo? Todos vocês estão cansados de saber que é uma conflito, porque o que eu faço prejudica a Tainá. A externalidade positiva, todo mundo acha ótimo, não tem problema nenhum. Mas a externalidade negativa é um problema. Porque a ação de um cara que não está buscando o seu próprio interesse. Né? Se eu jogo dejeto no rio Tietê, eu só não quero ter mais trabalho de pegar o lixo e levar não sei para onde, ou fazer encanamento, ter gasto. É mais fácil jogar o lixo no coisa. Só que com isso eu estou gerando um problema enorme para a cidade. E um custo enorme de ficar limpando o rio para a cidade e para todo mundo. Né? Isso gera um custo, tá certo? Que alguém tem que internalizar. Né? Isso é o caso típico, certo? Das instituições, é a mesma coisa. Quando os produtores agrícolas pressionam por taxa de juros subsidiada para a produção deles, tá certo?
e conseguem, porque eles são bem articulados, eles têm deputados federais no Congresso, eles têm governadores que vão lá falar com o ministro da Fazenda e com o Banco Central e com o secretário da Receita Federal e não sei o que lá, não sei o que lá, certo? Eles conseguem, o que acontece? A sociedade paga. A sociedade paga, porque quem é que vai pagar esse subsídio? Quem é que vai dar para o Banco do Brasil? O Banco do Brasil não vai ter prejuízo com o subsídio que vai dar para o... Alguém vai ter que cobrir esse subsídio, tá certo? Essa diferença alguém vai ter que cobrir. E quem é que vai ter que cobrir? No limite é a sociedade. O governo brasileiro, através da arrecadação, ou do imposto inflacionário, ou de qualquer outro tipo de forma de financiamento do gasto público, que vai acabar financiando. Tá certo? Então, a busca do interesse dos produtores de soja, poderia ser qualquer outro, tá certo? Por exemplo, o que nós tivemos nos últimos anos, a redução do IPI, de produtos industrializados. Foi de graça para o consumidor? Nós vamos começar a pagar agora, né? Começamos a pagar já desde o final do ano passado, com um aperto fiscal que vai ter que ser feito, né? Porque o governo deixou de arrecadar, né? Gastou mais do que devia, e agora vai ter que dar um jeito de fazer o ajuste fiscal. Então agora nós vamos ter que pagar. Para agradar um grupo dentro da sociedade, né? Muda-se a política, a isenção de IPI para um grupo de produtores, que também não são todos, né? Isenção do IPI. Todo mundo fica contente. Compra automóvel, tudo, geladeira, televisão, tudo. Mas e quem é que paga a conta da diferença daí que o governo não está arrecadando? Certo? Quem não aproveitou. Quem aproveitou também vai ter que pagar. Agora todo mundo... mais ou menos. Agora vai... Claro, quem não aproveitou vai pagar em dobro, né? Vai pagar 2 vezes. Mas, enfim, é a típica situação de externalidade. A regra, principalmente a mudança da regra, você está com uma regra, é aquela situação. Você muda a regra, você vai gerar uma externalidade negativa para alguém. Porque não era interesse daquela pessoa, aquela mudança da regra. Ela favoreceu um grupo, tá certo? Um grupo ficou contente, mas um monte de gente ficou pior. É uma externalidade. E é por isso que eu disse para vocês na aula passada que a questão da decisão coletiva e das instituições está diretamente associada com a existência da externalidade no sistema econômico. Não tem como separar. E, portanto, não é por acaso que tanto a ação coletiva quanto externalidade e bens públicos são tratados como falhas de mercado pela teoria neoclássica. Porque é tudo o mesmo processo, não é a mesma coisa, mas está embutido no mesmo processo da decisão coletiva, da cooperação, da regra, do bem coletivo. O bem coletivo que é a coisa importante. Porque o bem coletivo, ele gera externalidade e ele é produzido através de decisão coletiva. Não tem bem coletivo decidido individualmente. Com raríssimas exceções também. Existem algumas exceções, mas são muito raras. Então essa é a situação que nós estamos adentrando, né? Nesse ambiente, vem à tona a questão do poder político, que já estava ali, né? Já estava rondando, né? Quando nós falamos a respeito de atores-chave, nós já estamos nos reportando, de uma certa maneira, a questão do poder. Né? E aí, o que eles vão dizer é que o poder político também é definido pelas regras da decisão coletiva. Assim como as instituições econômicas, o poder político é definido. E ele vai depender, segundo os autores, da estrutura dos direitos de propriedade. Então, entender que o poder político é definido pela série de decisão coletiva, acho que é simples, né? Então, já temos vários exemplos aqui. A estrutura política do país, ela foi decidida, de uma forma ou de outra, através de decisões coletivas, né? Mesmo em ditaduras, como eu já chamei a atenção de vocês, mesmo em ditaduras, o poder é definido através de decisões coletivas. Agora, por que o poder político depende da estrutura de direitos de propriedade? Para entender isso, a gente precisa entender direitinho o que esses autores entendem por direito de propriedade. Porque, geralmente, quando a gente fala em direito de propriedade e economia, vem à cabeça o direito de propriedade individual, ou direito de propriedade privada, de bens, certo? O carro, a casa,
empresa, aplicação, certo? As coisas assim, de porte, né? Importantes para as pessoas, em termos de patrimônio. Mas existem outras coisas que são classificáveis nessa categoria de direitos de propriedade e que não são tangíveis. Tá? E uma delas, que é a qual eles estão se referindo aqui, são os direitos de decisão. Direitos de decisão são direitos de propriedade também. Por exemplo, o presidente de uma corporação, ele tem direitos de decisão diferentes, tá, do assessorista do prédio onde ele trabalha. Não é que o assessorista não tenha direitos de decisão, ele tem. Ele pode decidir se ele vai trabalhar, fazer uma operação tartaruga durante um tempo ou não. Ele tem alguns direitos de decisão, tá certo? Mas obviamente que os direitos de decisão dele são muito mais restritos do que os direitos de decisão do presidente ou da diretoria, etc. O presidente da República tem direitos de decisão diferentes dos nossos, né? Os juízes do Supremo Tribunal têm direitos de decisão diferentes dos direitos do presidente, né? E dos líderes do Senado e da Câmara dos Deputados. Os direitos de decisão, eles estão